Uniclac. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, vou ministrar uma aula bastante específica, uma aula muito interessante, a aula que trata da Lei 12.772 de 2012. Gente, atenção, essa lei é a lei que vem unificar, que vem estruturar o Plano de Carreiras e Cargos. Professor, o PCC. Plano de Carreiras e Cargos. Eu posso vincular esse PCC àquele famoso PCCS, que a gente sempre está assistindo matérias na televisão, lendo matérias em jornais, em sites de notícias? Sim, é o mesmo. Então, aqui nós vamos tratar sobre o Plano de Carreiras, Carreiras e Cargos do Magistério Superior da União. Houve uma unificação das carreiras de professor. Então, falou em professor na União, você tem que lembrar da Lei 12.772 de 2012, ok? Então, é o seguinte, vamos lá, rapidamente para vocês entenderem essa lei aqui, para que ela veio? Então, ela veio estruturar a carreira de quem? Carreira de professor. Tá? Carreira de professor. Professor, mas a União, professor, o governo federal tem diversas carreiras. Sim, nós temos o quê? Nós temos das universidades, que é chamado de magistério superior, e nós temos também dos institutos federais, que é chamado magistério de ensino básico. Esta lei, tá? Essa lei veio o quê? Unificar essas carreiras, ela veio unificar o tratamento dessas carreiras com o advento dessa lei. Então, atenção, esta lei, que é a Lei 12.772 de 2012, trata de duas carreiras. Então, é o seguinte, vem comigo aqui, olha só a ementa da lei. Dispõe sobre a estruturação do plano de carreiras e cargos do Magistério Federal. Professor, Magistério Federal, qual é o cargo que nós estamos falando? Cargo de professor. Tá? E o cargo de professor, plano, cargos, Magistério Federal. Qual que é o cargo? Professor. Professor, carreiras. Carreiras, nós temos duas carreiras aqui. Nós temos duas carreiras, ok? Nós temos a carreira de Magistério Superior. Esse do Magistério Superior é destinado às universidades federais. Tá, esse aqui é um Gzinho, e nós temos a carreira de magistério, ou seja, a carreira de professor, né? De ensino básico. Tá? Esse ensino básico aqui, fortemente vinculado aos institutos federais, tá? De educação. Então, nós temos aí duas carreiras. Professor, como é que era antes dessa lei? Gente, antes dessa lei, nós tínhamos, por exemplo, aqui, uma lei específica que tratava da carreira das universidades federais, tá? Uma lei antiga, inclusive de, salvo engano, de 1984. Né? Temos uma lei bastante antiga sobre isso. Eu posso estar enganado no ano da lei, mas a gente vai ver esse ano já para vocês. E a lei que tratava, atenção, da carreira do ensino básico, era essa lei aqui, 11.784. Então, nós tínhamos aqui, essa lei aqui, do magistério aqui, aqui. Essa lei do magistério aqui, ela é de 93, certo? 93. E a lei que antes tratava esse cara aqui, era a lei de 2008. Né? O que o legislador fez? O legislador quis unificar, tá, os dois cargos de professor em apenas uma lei, ou seja, na lei 12.772 de 2012. Bacana, ou seja, unificou aí o tratamento das duas carreiras, ok? Professor, o que você acha disso? Eu acho maravilhoso, né? Eu acho maravilhoso. Inclusive, você pega isso aqui no ensino básico, ela era tratada numa lei geral de todos os cargos do Poder Executivo, agora tem um tratamento diferenciado, um tratamento específico. Bacana? Então é o seguinte, não posso passar o slide se você não entendeu por que dessa lei. Qual que é o trabalho dessa lei? Então, primeira coisa, o trabalho dessa lei é tratar sobre o plano de carreiras e cargo. Plano de carreiras de cargo de quem? De professor. De professor de quem?
professor das universidades federais e dos institutos federais. Universidades federais é chamado de magistério superior e o outro de ensino básico, tá certo? Ensino básico federal. É chamado magistério do ensino básico federal. Ou seja, vai tratar as regras aqui. Ok? Fechou? 10, né? Professor, mas por que isso, cara? Com certeza, isso aqui deve ter sido objeto de muitas batalhas e brigas do sindicato com associações contra o governo federal, contra o MEC. Deve ter sido objeto de greves, etc, etc, etc. Experiência do professor Luiz sobre esse assunto aqui, eu me sinto muito confortável de explicar para vocês qualquer plano de cargos e carreiras e remuneração de qualquer categoria do país, pode ter certeza disso. Inclusive, quando eu era gestor governamental, o professor teve a oportunidade de estruturar várias carreiras. Já prestei consultoria sobre isso em alguns municípios. Tá, e a categoria ficou com sorrisão, né? Ficou com sorrisão, ou seja, ficou satisfeito. Então, eu sinto muito confortável, né? Mas por que isso, professor? Cara, papo sério com vocês, ó. Toda vez que há uma reestruturação dos planos, cargos, carreiras e remunerações, PCCR, ES e tal, alguma coisa assim, você pode ter certeza que a categoria aqui, o servidor tem algum ganho em relação a isso, né? Ou seja, isso aqui foi objeto, com certeza, de uma luta. Bacana? Fechou? Então, a Lei 12.772 trata de duas carreiras, né? Fica fácil entendimento. Ele quis unificar o tratamento das duas carreiras de professor. Faz sentido? Claro, porque qual que é a diferença do cara que é professor do Instituto Federal daquele cara que é professor da universidade? Ambos são professores, né? Só de instituições diferentes, mas o governo, o patrão dele, tem que tratar da mesma forma, ok? Vamos lá. Feito isso, vamos continuar nossa aula. Essa lei aqui ela é estruturada em vários capítulos, salvo engano, 12 capítulos, né? Então, ela falou, ou seja, realmente é um plano de carreiras e cargos do Magistério Federal. Capítulo 1º, do plano de carreiras e cargos do Magistério Federal. Professor, o que você fala desse capítulo no primeiro? Gente, todas as leis específicas, lei orgânica, plano de carreira, papo sério com vocês, dica do professor Luiz, dica de um professor que é concurseiro profissional. Sempre os primeiros artigos são aqueles que são mais cobrados em prova. Então, papo reto com você, gente. E dada a importância também, tá? O artigo 1º até o artigo 7º do capítulo 1º, que compõe o capítulo 1º, é fundamental, porque aqui ele vai dar uma estrutura, vai dar um norte da carreira, como que você vai progredir, como que você vai ser promovido na carreira, como é que está estruturado. Bacana? Então, capítulo 1 do plano de carreira, nós vamos ler todos os artigos do capítulo 1º, muito importante e potencial questão de prova. Feito isso, o segundo capítulo, ele vai falar do ingresso. Professor, o que é o ingresso? É a entrada, é o provimento inicial. Claro, o provimento inicial, segundo a Constituição Federal, é através de concurso público. Então, o capítulo 2º, ele vai falar do provimento inicial, ou seja, do ingresso nas carreiras, né? E nós temos aqui, tá? Ó, 2 sessões. Professor, por que 2 sessões? Nós temos aqui, ó, 2 carreiras. Essa lei trata de quantas carreiras? 2. Ó, magistério superior. E nós temos aqui, ó, magistério do ensino básico, tá? 2 provimentos. Então, toda essa lei, quando nos próximos capítulos, a gente vai ter sempre uma seção que vai tratar do magistério superior e outra seção que vai tratar do ensino básico. Fechou? Então, nós temos aqui esse cara aqui, a gente vai falar para vocês esse cara aqui, ok? Capítulo 3º, tá? Ele vai falar o quê? Do desenvolvimento. Professor, o que é o do desenvolvimento? O desenvolvimento são as regras de movimentação na carreira. Como assim, professor, regras de movimentação? Rapaz, aqui é um plano de carreira. Um plano de carreira significa dizer o quê? Significa dizer que o seu patrão, no caso, a administração pública, a universidade, o MEC, o governo, ele vai te valorizar. Quanto mais experiência você tem, maior deve ser a sua remuneração. Quanto mais capacitação você tem, maior deve ser a sua remuneração. E esse desenvolvimento, já vou dizer para vocês, esse plano de carreiras, ele tratou de 2 formas, promoção e progressão. Então, nesse capítulo 3º,
isso também é grande potencial questão de prova, ele vai dizer as regras de promoção e progressão. Nós vamos explicar em detalhes. Eu garanto para vocês que no final da aula você vai entender todas as regras de promoção e progressão e não vai servir somente para esse concurso, vai servir para outros concursos também. Bacana? Então vamos lá, desenvolvimento. Tá? Antes de passar o slide, quero passar para você uma dica de quem quer teu bem, uma dica de quem quer que você seja aprovado. Preste atenção aqui, gente, olha só. O capítulo 1º, 2º e o 3º, papo reto com vocês, sem enrolação. 95% de chance, se cair alguma questão de prova, serão sobre o capítulo 1º, 2º e o 3º. Pode ter certeza disso, né? Eu fiz uma pesquisa de questões, trouxe algumas questões, e eu digo, 95% das questões estão nesses 3 capítulos aqui. Papo reto? Bacana? Então vamos continuar. O próximo capítulo vai falar da remuneração, claro, das carreiras, né? Então, da remuneração das carreiras, é um plano de carreira. O capítulo 5º vai falar do regime de trabalho. Já adianto para você que nós temos 3 hipóteses de regime de trabalho: 20 horas sem dedicação exclusiva, 40 horas sem dedicação exclusiva e 40 horas com dedicação exclusiva, né? O capítulo 6º vai falar do estágio probatório. O capítulo 7º vai falar da comissão permanente de pessoal docente. O capítulo 8º vai falar do corpo docente. O capítulo 10 vai falar do enquadramento das carreiras. O 11º da estrutura remuneratória do plano de carreira. E, finalmente, o último capítulo, 12º capítulo, o último capítulo do plano de carreira, né, vai falar sobre as disposições finais e transitórias. Então, essa é a estrutura. Realmente, né, quando eu falo isso, eu já, como venho dessa área do direito administrativo, essa área de gestão do Estado, de carreiras, ele fez realmente, ele concentrou todas as... tentou concentrar, né, não conseguiu, mas tentou concentrar todas as regras importantes, significativas, que fala de professor nessa lei. Bacana? Vamos lá, capítulo 1º. Do plano de carreira e cargos de magistério federal. Artigo 1º, olha só, fica estruturado a partir do dia 1º de março de 2013, o plano de carreiras e cargos do magistério federal, composto pelas seguintes carreiras e cargos. Bacana, vamos lá. Ok. Professor, essa lei é a Lei 12.772 de 2012. Tá? Dia 28 de dezembro de 2012, essa lei foi sancionada e foi publicada. O que está falando? O seguinte, da publicação até a sanção, até ela ter a estruturação 1º de março, foi o tempo que... Esse tempo, de 28 de dezembro até o dia 1º de março, foi o tempo para a administração reenquadrar os servidores. Bacana? Então, passou a valer essa lei a partir do dia 1º de março de 2013. Aí vem uma coisa seguinte. Magistério Federal. Tá? Magistério Federal. Então, o Magistério Federal, atenção, é composto por 2 carreiras. A primeira carreira, eu já falei para vocês, né? Ó, carreira de magistério superior é a primeira carreira. Ok? Esse magistério superior trata das universidades federais. Isso é importante, ok? E nós temos, tá, outra carreira que é chamado do magistério de ensino básico. Professor, então a Lei 12.772 trata de quantas carreiras? 2 carreiras. A primeira carreira é magistério superior das universidades. E a segunda carreira vai ser o quê? A segunda carreira vai ser magistério do ensino básico. Mas e aí, professor? E aí, vem comigo. Carreiras. 2. Professor, cargos. 4. Então, nós temos 4 cargos. 2 cargos vinculados ao magistério superior e 2 cargos vinculados ao ensino básico. O primeiro cargo vinculado ao magistério superior, que é o inciso 1, carreira de magistério superior composta pelos cargos de nível superior com provimentos efetivos de professor. Tá? Professor. Tá? Professor. Que trata a lei 7.596, de 10 de abril de 1987. Tá?
fazendo uma retificação na aula, foi essa lei aqui de 1987 que criou esses cargos, que agora esses cargos passam a ser gerenciados como carreira com o advento dessa lei. O segundo cargo é chamado cargo isolado. Tá? Cargo isolado. Esse cargo isolado passa um risco aqui, faz parte de quem? Qual instituição? Magistério Superior. Então, no Magistério Superior, nós temos a carreira de professor e nós temos o cargo isolado de professor. Todos são professores. Tá? Então é o seguinte, atenção, são duas coisas que compõem o magistério superior. Nós temos a carreira, tá? Essa carreira, nós vamos perceber já já que ela é composta por classes, promoções, progressões. O servidor que entra na carreira, ele vai se locomovendo na carreira, tá certo? Ele vai se movimentando, é claro que cada movimentação ele vai ter uma retribuição pecuniária por isso, por esse seu esforço. Já o cargo isolado não, só tem o cargo só tem uma posição, não há movimentação na carreira. Ok? Por isso que fala cargo isolado, né? E o cargo isolado, a gente vai explicar mais tarde para você, trata-se do professor titular livre do magistério superior. Bacana, fechou, tá? Então, nós estamos estruturando eu quero que vocês enxerguem quais são os cargos. Professor, o senhor disse no começo que o governo, que a administração pública, que o legislativo, que o legislador, eles quiseram o quê? Uniformizar o tratamento. Ora, se nós temos na carreira superior, tá? No magistério superior, nós temos duas hipóteses. Nós temos carreira de professor, onde ele vai se movimentar, ele vai ter promoções, progressões, ok? A gente vai explicar tudo isso para vocês. E nós temos o cargo isolado, que é do professor titular livre. Na carreira de ensino básico, vai ser a mesma coisa. Então, na carreira do ensino básico, seguindo aí a paridade, né? Nós temos aqui, ó, vem comigo aqui, ó, nós temos, ó, magistério de ensino básico, bacana, magistério de ensino básico, que é a carreira, e nós temos também o cargo isolado de provimento efetivo de nível superior de professor titular livre de ensino básico. Então, nós temos aí 2 carreiras e 4 cargos, tá certo? Então, essa lei vai tratar sobre isso, né? Lembrando que vocês têm que entender que nós temos 2 categorias, tá? De carreira, que é a carreira de magistério superior. Carreira de magistério superior, nós temos o professor de carreira, vou dizer assim, e o do cargo isolado, titular livre. E ensino básico, mesma coisa. Nós temos o professor carreirista de carreira, que está na carreira, que vai ter as promoções e as progressões, e nós temos também o cargo isolado. Bacana? Fechou? Olha que coisa interessante da lei aqui, ó. Vem comigo aqui, ó. Então, essa lei aqui, ele veio unificar o tratamento de professor. No cargo das universidades federais do magistério superior, olha só, era de 1987. Aqui estavam as regras. Já do ensino básico, olha aqui, a lei de 2008. E essa lei, inclusive, aqui não trata somente dos cargos de professor do Instituto Federal. Eles tratam também de outros cargos do Poder Executivo. Então, o legislador aqui, ele unificou e criou uma lei específica, sonho de consumo de qualquer categoria. Parágrafo 1º, vem comigo aqui. A carreira de magistério superior, falou em magistério superior, você tem que, dando uma dica para vocês, você tem que vincular o quê? As universidades, né? Entre elas, as universidades. É estruturado em classes. Quais classes? A, B, C, D e E. Quantas classes são estruturadas no magistério superior? 1, 2, 3, 4, 5. Quais são as classes estruturadas no magistério superior? Classe A, classe B, classe C, classe D e classe E. Ou seja, isso cai em concurso. O examinador vai perguntar isso para você. Uma das coisas possíveis de perguntar é isso. Quantas classes tem? Quantas classes tem? Está aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Quais são? A, B, C, D e E. Detalhe, essas são as classes do magistério superior. Do ensino básico, adiantando já alguns parágrafos, também são 5. Tá? São 5 classes também do ensino básico. Só que no caso do ensino básico, eu afirmo para vocês o seguinte: do ensino básico, nós temos as letras diferentes, não são a letra A, B, C, D e E, ok? Então é o seguinte,
As carreiras, tanto do magistério superior quanto a do ensino básico, ó, carreira, não cargo isolado, tá? As carreiras, um e outro, é formado por classes, certo? E níveis. Aí. As duas carreiras são formadas por classes e respectivos níveis de vencimento na forma do anexo 1, redação dada pela Lei 12.863 de 2013. Bacana? Então, nós temos o quê? Classes e níveis, ok. E agora, professor, agora vamos explicar para vocês como é que funciona a estrutura de carreira, tá? Vamos lá. Essa aqui é a carreira de magistério superior. Carreira, não é cargo isolado. Cargo isolado não tem isso aqui. Então, nós temos aqui, ó, professor de magistério superior. Quantas classes temos? Ó, A, B, C, D e E. São 5. Né? Na classe A, que é o provimento inicial de todas as carreiras, né? Nós temos aí 3 denominações, 3 possibilidades. Tá? Nós temos o A, auxiliar, destinado para aqueles que detêm o título de graduação ou especialista. Nós temos assistente A, se o cara é mestre, adjunto A, se o cara é doutor. Ok? Então está aqui. Então nós temos aqui, ó, adjunto A, assistente A e auxiliar. Isso aqui já foi objeto de prova de concurso, tá? E isso pode cair de novo, é muito importante. Tá? Vamos falar primeiro das classes, depois nós falamos do nível. Então o cara entra na A, certo? Ele entra na A nessa categoria, cumprindo o requisito, tá certo? O prazo e o requisito, ele é promovido para o cargo de assistente. Depois ele é promovido para o cargo de adjunto, promovido para o cargo de associado e, finalmente, promovido para o cargo de titular. Então, aqui são as promoções nas classes. A movimentação entre as classes, né, chama-se promoção. Tá? Atenção, esse nome promoção, tá, ele pode ser alterado de acordo com outros planos de carreira. Tá? Então, neste caso aqui do magistério federal, é chamado de promoção. Professor, e o nível? Então, o cara entra no nível 1. Tá? Entra no nível 1, depois ele vai indo nível a nível. Ó, tá certo? Nível a nível, até chegar no último. Esse cara aqui é chamado de progressão. Progressão. Tá? Professor, fala para mim. Então, o provimento inicial vai ser sempre aqui, ó, A1. Passados 2 anos, estou colocando regra geral, depois a gente vai falar algumas regras específicas que tem aqui nessa lei, inclusive a regra da progressão acelerada, que é um benefício que a categoria conseguiu. A gente vai explicar sobre esse cara para vocês. Então, funciona assim. Como é que ele vai se movimentar aqui? Ó, o cara entra no A1. Aí depende aí da situação da instituição. Se vai ser adjunto A, assistente A ou auxiliar. Mas, por hora, você tem que saber, isso é obrigação sua, que o cara auxiliar é para graduado ou especialista. Assistente A para mestre, adjunto A, doutor. Então, o cara entrou aqui. Então, ele tem que ficar 24 meses aqui no A1. Depois do A1, ele é submetido à avaliação de desempenho. Foi aprovado, ele passa para o A2. Depois do A2, né, ele vai indo, ó, 2 em 2 anos. 2 em 2 anos até, ó, tá? Aí ele chegou aqui no final, ó, por exemplo, no C4, tá? C4. O cara no C4 tem que cumprir interstícios, depois ele tem que cumprir o requisito para entrar do associado. Para cada mudança de classe, para cada mudança de nível, tem que atender o famoso requisito. Então, isso aqui é a estruturação da carreira. Isso aqui que é a carreira. Tá? A administração pública valoriza o conhecimento, né? A gente supõe, por exemplo, um cara titular, ele tem um conhecimento maior do que os demais, claro, então vai ter uma classe especial e uma remuneração especial. E a parte do nível, ele quer falar o quê? Ele quer valorizar o quê? A experiência do servidor, o tempo de serviço que é importante, né? E o desempenho no cargo. Então, isso aqui é a estrutura, tá certo, da carreira, ó, magistério superior. Agora, nós temos dentro do magistério superior o outro cargo, que é o chamado, ó, cargo isolado. O que é o cargo isolado? Não há movimentação. Olha quantas movimentações
são possíveis no primeiro caso, né? No segundo caso, não. O cara é professor titular livre, tá? Ele tem o quê? Nível único, classe única e nível único. Se tivesse 2 níveis aqui, ó, 2 níveis já não era cargo isolado, já seria uma carreira, ele vai se movimentar, tá? Então esse cara aqui é o professor titular. Professor titular, professor titular. Ou seja, esses cargos aqui, o cara já vai fazer concurso e vai entrar nesse cargo aqui, não na carreira, tá? Só para adiantar para vocês, esse cara aqui, tá? Esse cara aqui equivale a esse aqui, ó, igualzinho. Ou seja, o cara já entra lá no topo. É chamado de isolado. Não há necessidade de movimentação. Esse cara aqui é o titular. É claro que o professor titular é o professor especial, né? A gente vai explicar um pouquinho mais sobre isso no decorrer da aula, mas é quando a universidade já quer recrutar um cara já formado no mercado, um cara que tem um saber diferenciado, que vem agregar conhecimento na instituição. Então, isso aqui é a estrutura do cargo do quê? Do magistério superior. Então, no magistério superior, você tem a carreira e tem o cargo isolado. Bacana? Agora nós vamos para o ensino básico. Gente, a mesma lei, então tem que ter os mesmos critérios. A gente vai passar para vocês, né? Vamos falar aqui rápido, voltando aqui. Então é o seguinte, 2. As classes da carreira do magistério superior receberão as seguintes denominações de acordo com a titulação do ocupante do cargo. Classe A, é a primeira. 3 tipos. Primeiro, professor adjunto. Adjunto, você tem que vincular que o cara para o título de doutor. 2, professor assistente, portador do título de mestre. Ou, se o cara é auxiliar, ele pode ter o cargo de a graduação ou o título de especialista. Classe B. Ó, B. A classe B significa que o cara é professor assistente. Classe C significa que o cara é professor adjunto. O cara pode perguntar, falar assim, o professor adjunto faz parte da classe B? Está errado. O professor adjunto é a denominação da classe C. Classe D, denominação professor associado. E classe E, denominação professor titular. Tá? Essa aqui é a estrutura, né? A estrutura. Aí, tá? Aí, vamos fazer uma questão para vocês aí, tá? Instituto Federal de Santa Catarina, IES 2015, assistente de administração. Ó, o parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 12.772, de 28 de dezembro de 2012, estabelece denominação às classes de carreira do magistério superior, de acordo com a titulação do ocupante do cargo. As denominações são classe A, ó, professor adjunto A, assistente A e auxiliar. Bacana, isso que está lá na lei. Classe B, denominação professor assistente. Classe C, denominação professor adjunto, tudo certo. Classe D, denominação professor associado. Classe E, denominação professor titular. Agora que vem a pergunta. Para o professor ocupar o cargo de professor assistente A, olha aqui, o cara perguntou sobre esse cara aqui, ó, assistente A, ok? É necessário portar o título de, vamos comigo aqui, professor auxiliar, ele tem que ser o quê? Graduado ou especialista. Assistente A, exatamente, cargo de mestrado, letra B. E o cargo adjunto A, o cargo de doutor. Então, se você sabe disso, a gente falou isso já, falamos isso para você, você acertou a questão. Então, letra B. Ah, isso cai muito, cara, isso cai muito, né? Quem estuda para concursos, esse tipo de concurso aqui, eles não dão muito valor para essas leis específicas. E vira e mexe cai uma questão. E essas leis específicas, eu digo para vocês, essas leis específicas é muito fácil você pontuar. Bacana? Vamos continuar. Parágrafo 3º, né? O parágrafo 3º, tá? O parágrafo 2º tratou do quê? Tratou da carreira de nível superior. O parágrafo 3º vai tratar da carreira de ensino básico, seguindo as mesmas regras do anterior. Ó, a carreira de magistério do ensino básico, técnico e tecnólogo, é composta das seguintes classes observado anexo 1, tá? D1, D2, D3, D4 e titular. Ou seja, vamos aqui comigo, pergunta básica. Quantas classes são compostas
a carreira de magistério de ensino básico? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E lá do outro, né, lá do magistério superior, quantas classes são? 5. Opa, então, vem comigo aqui, ó. Magistério superior, 5. Ensino básico, 5. Ou seja, houve a paridade das categorias. Quais são? Ensino básico, D1, D2, D3, D4 e titular. Professor, quais são as classes do magistério superior? A, B, C, D e E. Ensino básico, D1, D2, D3, D4 e titular. Professor, ele falou do anexo 1. Falou aqui. Então, nós temos aqui, ó, carreira de magistério de ensino básico. Professor de ensino básico, técnico e tecnólogo, né? Nós temos aqui classe 1, 2, 3, 4, 5. D1, D2, D3, D4 titular. Mesma estrutura, certo? Por exemplo, na D1 nós temos 2 níveis, na D2, 2 níveis, D3, 4 níveis, D4, 4 níveis e titular, 1 nível só. Ou seja, nós temos aí a mesma estrutura e mesmo requisito do anterior. Então, não precisa explicar tudo, né? Professor, paridade entre nível superior, magistério superior e ensino básico, né? Nós tínhamos lá no outro a carreira e nós tínhamos o cargo isolado. E aqui também tem um sujeito de cargo isolado também, que é o professor titular livre, né? Cargo isolado. Aqui não há carreira, não há movimentação. O cara já entra lá no topo e nós vamos ver durante essa aula o seguinte, que o cara entra já no topo e claro que o provimento dele será diferenciado, ou seja, o concurso dele para adentrar nessa, para ocupar esse cargo será diferenciado. Bacana, fácil, está entendendo? Vamos continuar. Instituto Federal de Goiás, UFG, 2016, cargo de administrador. Vem comigo aqui. De acordo com a Lei 12.772 de 2012, a carreira de magistério de ensino básico, técnico e tecnológico, perdão, eu estou falando tecnólogo, né? Tecnológico, desculpa, perdão, gente, tecnológico, é composto de quantas classes, gente? 5 classes. Letra D. Professor, quais são as classes? Anota aí, D1, D2, D3, D4 e titular. Professor, se eu trocasse aqui ensino básico, técnico e tecnológico por magistério superior, seriam também de 5 classes, porque essa lei 12.772, ela veio unificar, dar paridade nas duas carreiras de magistério superior, magistério federal da União. Tá? Então, letra D de dado aí. Questão fácil demais, né? Fácil demais, ok? Vamos lá, continuando. Parágrafo 4º. Esse parágrafo 4º, ele vai tratar do quê? Do cargo isolado. Cargo isolado de quem? Do magistério superior. Os cargos isolados do plano de carreiras e cargos do magistério federal são estruturados em uma única classe e nível de vencimento. Ok, classe único, né? Já explicamos para vocês. E o parágrafo 5º vai tratar o quê? Também do cargo isolado, mas aqui é agora, aliás, vai tratar, vamos lá. 5º, o regime jurídico dos cargos do plano de carreiras e cargos do magistério federal é instituído pela Lei 8.112, de 11 de dezembro de 90, observadas as disposições desta lei. O que diz o parágrafo 5º? O parágrafo 5º está dizendo o seguinte, que o regime jurídico único, ou seja, qual o estatuto, quais deveres, quais obrigações, quais direitos terão o servidor. Esse servidor, que é o professor, qualquer uma das carreiras e cargos, olha só, deverão obedecer o quê? O Estatuto do Servidor Público da União, que é a Lei 8.112. Os cargos efetivos das carreiras e cargos isolados que tratam o caput e integram os quadros de pessoal das instituições federais de ensino, subordinadas ou vinculadas ao Ministério da Educação e ao Ministério da Defesa, que tenham por atividade fim o desenvolvimento e aperfeiçoamento do ensino, pesquisa e extensão, ressalvados os cargos que tratam o parágrafo 11 do artigo 108-A da Lei 11.784, que não é o caso, né? Que integram o quadro de pessoal do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Ou seja,
qual que é o trabalho do parágrafo 6º? Diz o seguinte, que esses cargos aqui dessa lei, tá, a quantidade de cargo vai estar vinculado à estrutura organizacional, da onde, do quadro de pessoal do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Por quê? Porque eles que fazem a gestão de pessoal do governo federal. Tá? Professor, o que é essa lei aqui, 11.784? Gente, essa lei, 11.784, a gente já viu essa lei. Só que nós vimos essa lei, um pouquinho, o que essa lei trata? Essa lei que estava contido os cargos de quem? Os cargos lá do Instituto Federal, não é isso? Dos professores do Instituto Federal. Olha aí, a lei é 11.784, um efeito da lei 12.000, essa lei agora. O que diz aqui? Dispõe sobre a reestruturação do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo. Plano Geral de Cargos do Poder Executivo. Então, a lei 12.772 retirou, tá, que tratava também do Instituto Federal, aqui nessa emenda aqui tem o Instituto Federal, né? Tem aqui o Instituto Federal, pode ter certeza disso, né? O que ele fez? Ele retirou daqui e criou um plano de carreira específico, unificando com o do professor. Professor, é vantagem? Claro que é vantagem, com certeza. Para chegar nesse nível aí, houve o quê? Diversos embates com a categoria, com o sindicato, com o governo, diversas greves e assim por diante. Então, isso que trata a lei 11.784. Artigo 2º. Tá? O artigo 2º, o trabalho do artigo 2º é simples. Vai definir quais serão as atividades do cargo de professor. O que o professor pode? Isso pode ser questão de prova também. Vem comigo. São atividades. Ou seja, o professor, tá? O professor de carreira do magistério superior, o cargo isolado do magistério superior, o ensino básico de carreira e o cargo isolado, o professor titular do ensino básico, tá certo? Eles podem fazer o seguinte, olha só, ensino, dar aula. Eles podem executar pesquisa, extensão, e as inerentes ao exercício de direção. Ele pode ocupar cargos de direção, ou seja, comissão, né? Comissão, função comissionada, eles podem, a lei permite, artigo 2º, o exercício de direção, assessoramento, chefia, coordenação e assistência na própria instituição. Então, dentro da própria instituição, ele pode dirigir, ele pode assessorar, ele pode chefiar, ele pode coordenar, ele pode dar assistência, né? Além daquelas previstas em legislação específica. Então, isso aqui é o que pode fazer, esses cargos aí, essas são as atividades, né? Parágrafo, vamos lá. Parágrafo 1º. A carreira do magistério superior destina-se a profissionais habilitados em atividades acadêmicas próprias do pessoal docente no âmbito da educação superior. Então, olha só, uma coisa interessante aqui. Eu falei professor, ele chama de professor de quê? Docente, tá? Docente professor, né? Da livre docência, né? Poder de cátedra consagrado na Constituição. Isso me relembrei, eu voltei lá atrás quando fiz a minha universidade, na década de 90, início da década de 90, e o aluno é chamado de discente, tá? O docente é professor, tá aqui, bacana, né? Daí, habilitados atividades acadêmicas, claro, professor. A carreira de magistério de ensino básico, técnico, tecnológico, falei certo, destina-se a profissionais habilitados em atividades acadêmicas próprias do pessoal docente no âmbito da educação básica e da educação profissional tecnológica, conforme disposto na lei tal. Ou seja, sempre você vai ter 2 parágrafos, 2 artigos, um tratando do magistério superior, outro no ensino básico, mas os 2 aqui falam a mesma coisa, pessoal docente. 3º, os cargos isolados, cargos isolados, de provimento efetivo, objetivam contribuir para o desenvolvimento e fortalecimento de competências e alcance da excelência no ensino e na pesquisa das instituições federais de ensino. Ou seja, aqui está justificando o porquê dos cargos isolados, né? O porquê dos cargos isolados. O porquê dos cargos isolados. Deu para perceber, quando eu expliquei a tabela, a estrutura do cargo, das carreiras, tá? E eu expliquei também o cargo isolado, que o cara do cargo isolado ele já entra lá no topo.
lá no topo da pirâmide. Tá? Magistério superior, ele já vai ser o E. E. Não tem nível, é único. Se for lá, ele vai ser titular, né? Ele vai entrar como titular, ele já está lá em cima, né? Ou seja, então a instituição, quando faz o provimento do cargo isolado, ele deseja exatamente isso aqui, buscar o diferencial. Ele quer buscar o novo, ele quer fortalecer, enriquecer as competências da universidade. Ele já quer buscar alguém que esteja disponível no mercado, que seja diferente. Então, o provimento dele vai ser diferenciado, a gente vai explicar as regras do provimento dele, e o salário dele também vai ser diferenciado, ele vai estar lá no último, né? É claro, o professor de carreira, um dia pode chegar ao cargo de titular, né? Todo mundo que entra na carreira, ele entra no A1. O sonho do cara é chegar a ser lá, ó, titular. Ele quer titular, tanto com dinheirinho no bolso, quanto o reconhecimento do seu trabalho. Vou ler de novo, porque um dos motivos do cargo do isolado, né, do titular, isso pode ser cobrado em prova, com certeza. Ó. Os cargos isolados de provimento efetivo objetivam contribuir para o desenvolvimento e fortalecimento de competências e alcance da excelência do ensino e na pesquisa nas instituições federais de ensino, IFE, tá? Nas instituições federais. Aqui está. Né? Por que isso aqui pode cair em concurso, professor? Gente, você tem que pensar como concurso. Quem faz a prova? O cara coloca assim, poxa, carreira. O cara vai se movimentando, né? 2 em 2 anos leva um aumentozinho de salário e vai indo, vai caminhando, só entrando dinheiro, né? O outro, coitado, o outro não tem isso, é isolado, não tem classe, não tem nenhum, mas não precisa, porque ele já está no topo. Tá? Então ele é positivo, é bom. Né? É o cara que ocupa esse cargo, é o cara. Tá? O artigo definido, aquilo que é bom. Então o examinador gosta de cobrar essas coisas. Então você tem que estar sempre sintonizado, né, nessas coisas, ok? Vamos lá. Artigo 3º. A partir de 1º de março de 2013, quando passou realmente a ser efetivado esse plano, essa lei, tá? A carreira de magistério de ensino básico, técnico e tecnológico e o cargo isolado do professor titular de ensino básico, tecnológico, passam a pertencer ao plano de carreiras e cargo do Magistério Federal na forma desta lei, observada a tabela de correlação constante no anexo 2, deixando de pertencer às carreiras, ao plano de carreiras que trata o artigo 105 da Lei 11.784 de 2008. Parou. Comigo aqui. Antes dessa lei, que veio concentrar o Magistério Federal, né, o Magistério Federal nessa lei, as tratativas, tá? O pessoal lá dos institutos federais, do tecnológico, do ensino básico, técnico, pertenciam à lei geral, né, ao plano geral de carreiras, tá? Plano geral de carreiras do Poder Executivo. Então, o que esse artigo 3º fez? Isso foi bom, ele retirou de lá e trouxe para cá. Houve ganho? Com certeza. Tá? Então, ele retirou de lá tanto os cargos da carreira, quanto os cargos isolados, os cargos de titular, trouxe para cá. Tá? Isso é bom, com certeza. Né? Com certeza isso aqui foi uma reivindicação aí dos professores dos institutos federais aí do Brasil todo, com certeza. Parágrafo único. O cargo isolado, que trata o caput, passa a ser denominado professor titular livre do ensino básico, técnico e tecnológico. Então, ele renomeou, tá? Ele trocou o nome, tá? Fechou? Então, vamos lá, né? Então, professor titular. Antes era, professor titular, ele passou a ser professor titular livre. Então, esse é o nome do cargo isolado. Professor, como que houve esse enquadramento, né? Vou explicar para vocês aqui, né? Eu vou adiantar uma, depois eu volto para explicar esse cara aqui. Tá aqui. O que eu fiz aqui? O que eu estou fazendo aqui, professor? Vamos voltar aqui. Vamos explicar aqui. Então é o seguinte, vem comigo aqui. Essa lei, ele veio unificar o tratamento de professor docente da União. Nós temos 2 grandes blocos, magistério superior e ensino básico. Antes dessa lei, comigo aqui, já vou falar aqui para vocês, a lei 7.596 de 87, tá?
Então, o PCCS, tá? Planos de cargos, carreiras, cargos, salários e remuneração do professor das universidades do Magistério Superior era de 1987, tá? Nessa lei aqui era a seguinte estrutura: nós tínhamos, ó, auxiliar, classe 1, classe 2, 3, 4, 5, não mudou muito, né? Na classe 1, ó, nós tínhamos aqui, ó, 4, tá? 4 níveis, 4 níveis, 4 níveis, 4 níveis e um nível só que é o cargo lá do titular. Fechou? O que aconteceu? Com a adoção, com a criação da lei, tá? Dessa lei, tá? E depois ela foi alterada pela lei 12.863, tá? Ela foi alterada por essa lei, melhorou mais ainda, tá? A estrutura da carreira ficou essa, ó, A, B, C, D e E, né? Sendo, ó, no A, 3 opções: adjunto, assistente, auxiliar, inclusive já fiz uma questão de prova sobre isso. O B, assistente, adjunto, associado e titular. Então houve esse reenquadramento. Olha como já houve ganho, né? Na auxiliar, tinham 4 níveis. Agora tem 2 níveis. Achatou, melhorou. Quanto menor, melhor. Porque o cara, para passar para assistente, tinha que ficar 2 anos aqui, 2 anos aqui, 2 anos aqui, 2 anos aqui. Deu 8 anos aqui para pular para o outro. Agora que ele fica 2 anos aqui, 2 anos aqui, foi. Ajudou, claro, né? E a gente vai ver um pouquinho mais. Você tem que assistir essa aula toda, cara, para você entender isso, né? Então, isso aqui são regras gerais. Então, houve o enquadramento dessa lei aqui. Isso aqui é do cargo, tá certo? Isso aqui é do ensino superior, tá? Desculpa, do magistério superior. Agora, tá? O enquadramento do ensino básico teve mais alterações. Olhando aqui para vocês, eu já vi um ganho da categoria. 4, 2. 4, 2. Isso aí é... Tá? Isso aí é um ganho da categoria. Com certeza isso deve ter refletido no salário da galera. Vem comigo aqui. 2. Tá? Vem comigo aqui. Olha só. Agora, essa aqui é o ensino básico. Do ensino básico, era aquela lei lá, ó, de 2008. Tá? Tirou essa lei e trouxe para cá, para essa lei de 12.730. Então, antes, nós tínhamos o seguinte, ó, antes nós tínhamos, ó, D1, D2, D3, D4, D5. Tá? D5. Não tinha titular. Na nova, criou o titular. Opa, criou uma classe nova, com salarinho, com certeza, com dinheirinho no bolso. Uma classe nova. O titular. Tá? Mesma coisa. No D1, tinham 4 níveis. Passou a ter 2, ó. E aqui 4, 4. Então está aqui para vocês, né? Então houve um enquadramento, né? Provavelmente, se você considerar aqui, ó, a lei foi aprovada no dia 12, foi sancionada no dia 28 de dezembro e ela passou a vigorar dia 1º/3, né? Esse período aqui foi um período que a administração pública deve ter feito reenquadramento da situação antiga para a nova situação, né? Para a situação atual para a nova situação. Então, esse foi o período, por isso que deu esse prazo aí para implantar, para aplicar, para fazer acontecer. Tá certo? Então, é assim que funciona as leis de carreira. Todas as categorias, as carreiras, né? Cargos, os caras tentam se organizar em quê? Em associações, tentam se organizar em sindicatos para brigar em nome deles, para ter melhorias nisso aqui. Bacana? Vamos lá. Artigo 4º. A partir de 1º de março de 2013, a carreira do magistério superior, do Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, PUCRC, que trata a Lei 7.596 de 87, passa a pertencer ao Plano de Carreiras e Cargos do Magistério Federal, que trata esta lei, observada a tabela de correlação do anexo 2. Que tabela que é esse cara aqui, ó? O que está falando aqui? Esse cara aqui, ele está falando o seguinte, ó, ele está falando o seguinte, que ele vai pegar, ó, o professor do magistério superior que estava vinculado à lei 7.596 de 87, ele passa agora a seguir essa situação, essa regra
que é a Lei 12.772 de 2012. Tá? Isso que está falando esse cara aqui, ó, tá? Isso que está falando esse cara aqui. Bacana? Então, é a mesma coisa do outro, né? Ele tirou da lei de 2008, trouxe para essa, e aqui está trazendo a lei lá de 87, vem para cá. Artigo 5º. A partir de 1º de março de 2013, os cargos de professor titular e carreira de magistério superior passam a integrar a classe professor titular da carreira, magistério superior, plano, né? Ok, ele trouxe também o cargo isolado, que é o cargo do professor titular, né? O enquadramento do plano de carreiras e cargos do magistério federal não representa, para qualquer efeito legal, inclusive para efeito de aposentadoria, descontinuidade em relação à carreira, ao cargo e às atribuições atuais desenvolvidas pelos seus ocupantes. Professor, o que significa, qual que é, professor, o efeito prático, professor, do artigo 6º? Ele diz o seguinte, que vai ocorrer o enquadramento, com certeza, porque a lei retirou esses cargos, tá, das leis anteriores e passou para essa. Então tem que ter um enquadramento nessa nova lei. Isso é de praxe, isso é normal, isso é o RH que faz, gestão de pessoas. Ele falou o seguinte, que não vai haver prejuízo, não vai haver descontinuidade. Por que é importante frisar que não vai haver descontinuidade? Devido a tal da aposentadoria, que você tem que ter continuidade, tá certo? Então você não vai ter descontinuidade para garantir a continuidade. Bacana, esse aqui é o artigo 6º. E o artigo 7º, no capítulo 1º, diz o seguinte, é para o cumprimento da regra da paridade. O que é a regra da paridade? Todos os benefícios que os atuais membros das carreiras tiverem, vai se estender para os aposentados e pensionistas. Com certeza, com a implantação desta lei, eles tiveram ganhos salariais, e esses ganhos salariais deverão passar para os aposentados. Isso que diz aqui o artigo 7º. O disposto nesse capítulo aplica-se no que couber aos aposentados e pensionistas. Coloca aí regra da paridade, né? Um tem, outro tem, né? Bacana? Ok, né? Pessoal, vou fazer o seguinte, tenho um compromisso agora, vou dar uma paradinha, tá? E amanhã eu volto a gravar o capítulo 2º em diante. Mas o grosso da aula é esse capítulo 1º, que a gente explica bastante essas partes aí da carreira, já apresentei a estrutura. Agora, daqui em diante, a gente vai falar muitas coisas. Agora a gente vai falar do provimento, tá? Do ingresso inicial. Tem muitas pegadinhas de prova aqui. Vou dar uma paradinha na aula e eu volto para vocês aí no outro vídeo, concluindo toda essa parte da Lei 12.772 de 2008, ok? Já volto. Abraço.